Obrigado, Levi, Telinho, louvado seja o Senhor. Vamos continuar a palavra que Deus está nos dando. Bendito seja o Senhor, nosso penúltimo tempo juntos. E Deus está fazendo muito, fez muito pela manhã, vai continuar fazendo à noite. E nós louvamos ao Senhor por isso. Deus é um Deus que faz grandes coisas. Aleluia. Vamos continuar a palavra. O slide está ali. Nós estamos conseguindo, com a graça de Deus, trabalhar aí no tempo de Deus, né? E nós cremos que o Senhor vai continuar nos falando. E nós chegamos agora a esse ponto aqui, sobre conhecer a Deus. A chave para a gente fluir, os jovens acabaram de dizer, de dar esse testemunho, é a oração. E nós falamos com os irmãos da necessidade da gente orar e ouvir Deus. A oração tem que ser algo que Deus trabalha em nós, mas que Deus fala conosco. Nós falamos com Deus, mas Deus fala conosco. Então, eu creio que todos nós temos que ter uma expectativa muito alta de como Deus vai nos falar. Deus sempre quer nos falar. É vontade dele nos falar, porque Deus fala com o seu povo e ele fala de uma forma muito simples. Então, tudo que vai acontecer nas casas começa principalmente da oração, das curas que acontecerão. Esse clima dentro de casa tem que ser um clima onde Deus está derramando do seu Espírito Santo. Nós estamos recebendo mais dons espirituais, nós estamos ouvindo a voz de Deus. A vida eterna é essa, está escrito em João no capítulo 17, conhecer a Deus. Louvado seja o Senhor. Então isso é de fundamental importância. Às vezes nós pensamos que a gente vai ver algum sinal no céu, alguma estrela caindo, alguma coisa mais mirabolante, mas nem sempre é assim. Deus quer falar conosco dessa forma simples. Deus pode enviar os seus anjos e usar os anjos, como a gente conhece algumas experiências na palavra, pode, mas nós temos que nos apegar à maneira simples, à maneira fácil que Deus fala conosco. E tem tantas coisas que Deus fala conosco e que muitas vezes nós não estamos atendendo ao Senhor. A Bíblia diz em Hebreus no capítulo 1, versículo 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, Deus hoje fala através do seu Filho. E Deus fala através de nós. Muitos de nós, Deus quer usar. Todos nós, Deus quer nos usar. Então não vamos esperar uma situação de trovões, de tsunami e outras maneiras, mas sabendo sempre que Deus quer falar conosco, né? Usou até uma mula para falar com Balaão. Ninguém tem que comprar uma mula e pôr no quintal para ver se Deus fala. É bom a gente sempre ser mais simples e até entender que quando a gente precisa ouvir uma mula é porque a gente foi muito burro, né? Em relação às coisas que Deus quer nos falar. Amém? Então é importante entender que Deus fala conosco em voz audível. Deus está usando todas as coisas para nos falar. Eu tenho que ouvir Deus todos os dias. Amém? É intimidade com Deus, é relacionamento com Deus, é conhecer a Deus. E eu posso também ouvir a voz de Deus através dos meus irmãos.
Quantos irmãos têm tantas palavras de Deus para nos entregar? É isso que Deus está nos mostrando no sentido do corpo, que Ele quer usar essa palavra toda, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Colossenses 3, 15 e 16, esse é o propósito de Deus, a gente praticar isso todos os dias, juntos, trabalhando com simplicidade, naquilo que Deus quer nos falar. Tem um versículo em Provérbios que é muito importante sobre a voz de Deus. Provérbios no capítulo 4, versículos 20 e 21. Filho meu, atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Muito simples a palavra do Senhor. Não deixa apartar dos seus olhos. Guarda-os no mais íntimo do seu coração. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra Deus. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Então, o que Deus está nos falando à igreja, é: inclina os teus ouvidos às minhas palavras. Deus está falando conosco. E o que Deus fala, a gente tem que dar total crédito, total importância. Se Deus quer falar e você se mostra distraído, Deus tem dificuldade de continuar falando, porque Ele quer falar com quem ouve a sua voz, e nós queremos ouvir a voz do Senhor. Então nós temos que exercitar, treinar. Deus fala de muitas maneiras. Então, uma letrinha A, Ele fala no nosso ouvido espiritual. Deus fala. Eu quero te pedir assim: esteja atento com os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Deus não te dá uma sentença, pode até dar, mas uma palavra. E às vezes uma palavra pode significar uma quantidade de coisas que nós queremos ouvir do Senhor. Deus entrega discernimento às pessoas, entrega para você, mas pode entregar discernimento aos seus irmãos, e nós temos que dar crédito a esse discernimento. A gente já falou sobre isso, e a importância de Deus usar os irmãos com esse dom de discernimento. Eu fico pensando que nós devíamos ser essa gente assim, totalmente espiritual, né? É claro que a gente vai pisar no chão, pôr o pé no chão, na terra, mas nós temos que ser sensíveis. Seja sensível à voz de Deus. Quando Deus está falando, talvez você não precisa daquele jargão assim: assim diz o Senhor. Não, não tem que ser religioso nesse sentido. Fala de uma forma simples, delicada, dentro da normalidade, o que Deus te falou. Então Deus vai te dar mais. Deus sempre vai te dar mais. Começa a abordar pessoas e você vai ver que Deus vai te dar muito mais. Quando nós estamos orando por alguém, ou alguém nos pede para orar, nós não calculamos toda a oração com antecedência. Pode ser que algumas vezes você vai orar por tal motivo, você medita um pouquinho, reflete e coloca todos os motivos na sua mente antes de orar. Mas a oração, ela vem espontaneamente, no seu coração, no seu espírito, pela intimidade com Deus. Assim é o relacionamento que nós temos com as pessoas. Quando você entrega uma palavra, Deus vai continuar falando. Então nós temos que ter mais coragem para entregar aquela palavra simples que Deus nos deu,
que outras coisas virão. Amém? Isso é importante de entender. Porque algumas vezes nós estamos com pessoas, Deus entrega uma palavra, um discernimento, é a voz do Senhor, mas nós temos medo de entregar, receio de entregar. A gente até raciocina que, quem sabe, isso veio da minha mente, isso não veio do Senhor. E quantas vezes nós perdemos oportunidades da gente expressar o que Deus tem para aquelas pessoas. Às vezes vem uma palavra assim, medo. Você olha para alguém, medo. Essa pessoa tem medo. Tem medo de morrer? Está com medo pela situação do resultado aí do exame de câncer? Aí tem palavras sobre a gente confiar no Senhor, descansar, entregar tudo para Ele, depender dEle, lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Então a gente vai encontrar muita gente ansiosa. O mundo está cheio de gente ansiosa. E você tem que entregar uma palavra. De repente você encontra com alguém e Deus quer entregar uma palavra para aquela pessoa sobre família. E tem coisas acontecendo na família, nos relacionamentos. E Deus quer curar essa pessoa através dessa palavra. Às vezes você conhece até a situação e sabe assim, essa nora tem muita dificuldade com a sogra. Entrega a palavra. Diz para ela, perdoa a sua sogra. Ama a sua sogra. Lembra que sua sogra é templo e morada do Espírito Santo. E você tem que se relacionar com ela. Isso é ouvir a voz do Senhor. Às vezes tem algumas situações de finanças entre nós. E a gente conhece algumas situações. Você entrega no que conhece e entrega no que Deus te dá. Porque você conhece alguns irmãos que são desordenados financeiramente. Quando nós estamos falando, habita ricamente em vós toda a palavra de Cristo. Quem é desordenado nas finanças tem que ser ordenado. Então essa palavra, ela pode vir de Deus para você. Você olha para alguém e sabe que aquela pessoa está com aquele rosto abatido, aquela carga pesada e tem ressentimentos. Então tem uma quantidade de coisas que nós temos que ouvir a voz do Senhor. Quando nós falamos sobre sermos profetas, vários irmãos tiveram visões aqui nesses dias. Nós cremos que Deus em algum momento aqui, ainda vai dar tempo da gente ouvir alguma coisa. Mas Deus está falando para as pessoas. E as pessoas são transformadas à luz da palavra de Deus, desses dons do Espírito, da palavra de sabedoria. Às vezes nós estamos relacionando com alguém e a gente percebe que algum irmão deu uma palavra que não é sábia. Vai lá, conversa com o seu irmão. Amado, a palavra está certa. Nós falávamos nesses dias sobre o tempo e o modo. Está escrito em Eclesiastes. Deus tem um tempo para entregar a palavra e um modo. Não é que Ele não queira falar. Deus sempre quer falar. Mas Ele tem um tempo e modo para que a gente possa entregar uma palavra de discernimento. E tudo isso, como nós dissemos, é obra do Espírito Santo. E eu quero sempre que os irmãos lembrem que isso começa no contexto da casa. Se todo o grupo for fortalecido na casa, quando nós nos reunimos para congregarmos coletivamente, é muito o que Deus vai falar conosco. Então, também presta atenção numa coisa. Se você entrega uma palavra que Deus te deu, Ele vai te dar mais. É igual eu disse sobre a oração.
Deus te deu uma palavra para alguém, você está abrindo uma conversa, você está abrindo uma revelação, aí Deus vai dar mais. Aí você pergunta assim, por que que não está acontecendo? Porque você não tem coragem de começar, mas a gente tem que começar e falar o que Deus quer. Então tem palavras que são muito específicas, que Deus dá para cada um de nós, e essa palavra específica pode quebrar uma pessoa, amém? Alguém já disse para você, puxa, mas você não me conhecia, disse tudo da minha vida. Várias vezes já aconteceu comigo, e eu louvo ao Senhor. Às vezes é do lado na poltrona do avião, algumas vezes é aguardando o embarque, outras vezes é na rua, outras vezes é comprando alguma coisa, outras vezes é no posto de gasolina. Com todas as pessoas que eu me relaciono, eu acho um meio de entregar uma palavra, seja de evangelismo, seja para trazer uma pessoa para Deus. E eu vejo muitas pessoas, depois daquela palavra entregue, chorando e abrindo o coração, e aquela pessoa nunca me viu, mas o Espírito Santo de Deus conhece essa pessoa e trouxe essa pessoa para aquilo que Deus quer falar. Deus também fala através dos nossos olhos. Nós temos que ter os olhos espirituais. A ninguém nós queremos conhecer mais segundo a carne, amém? Não mais segundo a carne. Olha para os seus irmãos com os olhos espirituais, entendendo que Deus quer te usar na vida dele, ou ele pode ser usado na sua vida. Então, eu estou dizendo de uma vida que a gente está aberto para o sobrenatural. Pode ser que a cidade vai chamar a gente de doido, e a gente é doido por Jesus, apaixonado, maluco, aceitamos as loucuras de Jesus, amém? E Jesus é muito doido assim para fazer algumas coisas, e a gente quer essa loucura, porque eu estou aberto para o sobrenatural. Então Deus vai trabalhar comigo o sobrenatural. Eu quero que os irmãos entendam que nós estamos nos abrindo para o sobrenatural. É um poder de Deus, é um poder místico do Senhor, é um poder que vem do alto, e nós queremos olhar para o alto, sempre olhar para o alto, e olhar com os olhos espirituais. Letra B, Deus fala também dos nossos olhos espirituais, mas como é que Deus faz? Ele pode nos dar visões, não é isso? Você está olhando e Deus te dá uma visão, dá crédito a essa visão, que a gente algumas vezes costuma ficar distraído ou desconsiderar o que Deus está nos mostrando. E nós temos que dar crédito a esses sinais de Deus. Algumas vezes Deus usa um cenário, passa-se um cenário pela sua mente. Alguns que têm um costume maior com as coisas que eu estou falando, eles sabem que é assim, não é? Umas irmãs aí do fogo, do poder, da oração, é assim, tem um cenário. A gente vai dar lugar a esse cenário. O que Deus quer nos falar com esse cenário? Às vezes dentro da família, Deus traz uma revelação, esteja atento, ore, anota, como nós falamos, porque Deus pode fazer. A gente pode receber uma figura. Por que nós estamos dizendo essas coisas? Porque tem muitas coisas que estão passando desapercebidas no nosso coração, nos nossos olhos, na nossa mente, no nosso espírito. Então, esse cenário todo, que algumas vezes parece um filme, a gente tem que dar lugar ao Espírito Santo, porque se a gente dá lugar, as coisas na nossa casa, através da oração
e da palavra, elas vão mudar totalmente. Nós dissemos que somos habitação de Deus. Somos habitação de Deus. Como é que Deus vê as pessoas? Ele conhece tudo, Ele sabe tudo, Ele discerne tudo. E Ele quer o bem das pessoas. E se somos Deus na terra, igual temos aprendido, então nós queremos que as coisas, elas possam mudar através da nossa vida. Se tiver alguma irmã passando da conta, exagerando, vamos ajudá-la. Algum irmão que passou um pouco da conta, mas é o que eu disse hoje pela manhã, a gente está aceitando um passar da conta da quietude, do silêncio, do comodismo, do conforto, das coisas naturais. Por que a gente não quer ficar corrigindo essa coisa toda apagada? A gente só sente, fica triste, chateado. Mas logo um que se levanta espiritualmente, a gente dá uma paulada na cabeça dele. Sossega, irmão, está dando um aleluia muito alta. Irmão, a língua estranha aí abaixa, porque isso aí é para você falar em casa. É um monte de correção. Bênção, a profecia que Deus nos deu hoje, de uma irmã lá de trás, para toda a igreja. Não sei se ouvimos todos, mas algumas vezes seria bom até pegar esse microfone aqui, ir lá para que todos possam ouvir. E a Bíblia também diz que o Espírito é sujeito ao profeta, e Deus está entregando aquela palavra, ela vem e entrega essa profecia aqui no microfone. Eu disse que é muito importante também tomar conselhos. Então o conselho nos protege. Aí, claro que algumas coisas são espontâneas, e a gente tem que aceitar essa espontaneidade, porque é o que eu estou dizendo. Algumas vezes, essa situação toda fria, da geladeira, a gente aceita, mas do fogo a gente corrige. Não tem um negócio errado com isso? A gente corrige o fogo e convive com a geladeira. Eu prefiro o fogo, irmãos, do que a geladeira, porque o fogo a gente traz para o lugar. A geladeira lidar com gente fria, que não expressa nada e que vai daqui a pouco até nos deixar de alguma forma, porque não tem nada, então fica difícil de pastorear. Então, o que eu estou dizendo é que uma reunião nunca será igual a outra, se nós praticarmos essas coisas. Está gravado isso, irmãos? Está gravado. Uma reunião nunca será igual a outra. Nós falamos hoje pela manhã. Aí você fica cansado das reuniões porque elas são uma mesmice. Mas quando o Espírito Santo de Deus está movendo, não tem mesmice, tem algo novo. E a gente é atraído a vir. E o que Deus está fazendo e trabalhando e trazendo mais gente que vai ficar impressionada com o que Deus está fazendo, isso vai nos alimentar. E é mais trabalho. Você vai procurar essa pessoa e você quer voltar. E o que eu falei aqui numa das reuniões sobre a África, por que os irmãos marcam a reunião para um horário, por exemplo, de 10 da manhã, e todos estão lá às 8 da manhã, e quando eu cheguei 10, pensando que estava atrasado, eles chegaram porque eles queriam estar juntos muito mais cedo, porque o Espírito Santo de Deus está movendo. Aí a gente tem um monte que não vem, um monte que chega tarde e um monte que sai cedo. Isso é um sinal. E a gente fica pensando assim, puxa, está ruim, esse irmão está com problema. Tá, como é que eu resolvo o problema dele? A gente está dando aqui para os irmãos maneiras, à luz da palavra, práticas, aplicação, à luz da palavra, para que todos possam voltar. E isso vai acontecer dentro do versículo que nós juntas e dos ligamentos, porque todos estamos funcionando e todos estamos falando a mesma coisa. Tudo é simples, mas tudo é cheio do poder
do Espírito Santo. E a gente tem que viver, com a graça de Deus, esse novo tempo. Vamos para um outro ponto, que também Deus quer nos falar, é sobre o aperfeiçoamento. Nós temos que ser aperfeiçoados. A gente quer ser perfeito, como é perfeito nosso Pai que está nos céus, então Ele está nos aperfeiçoando. E nós temos que, a respeito dos dons espirituais, 1 Coríntios 12, 1, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Eu coloquei isso aqui até bem separado, porque a gente tem que admitir que nós ignoramos, ou que fomos ignorantes a respeito dos dons espirituais, porque não demos o devido crédito. Os dons espirituais são dados àqueles que nasceram de novo. Quem? Todos. Já esqueceram todos? Não. Todos. Os dons espirituais são dados a todos aqueles que nasceram de novo. E eles são santificados. Os dons manifestados pertencem ao Espírito Santo e não são propriedade nossa. Então, a palavra vai sempre nos mostrar a importância desses dons espirituais. E quando nós estamos praticando esses dons espirituais, nós estamos sendo aperfeiçoados. Sempre. É o aperfeiçoamento da igreja, dos santos. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a quem? Fala comigo. A cada um. A cada um. Irmãos, não tenha ninguém que não tem que manifestar esses dons do Espírito Santo, porque é dada a cada um. Você não é um assistente, você não é um membro no sentido religioso, você não está aqui por hábito, você não está aqui por amizade, não está aqui por religião. Nós estamos aqui pelo Senhor, entendendo que temos que cumprir o nosso papel, e o dom, a manifestação é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Qualquer que seja a sua idade, você tem recebido algo do Senhor e você tem que dar. Nós não vamos mais enterrar os nossos talentos. Pelo contrário, nós queremos dispor a nossa vida e os nossos talentos para a glória de Deus. Então, Deus quer que cada um de nós possamos manifestar essa glória de Deus. Então eu te peço, em nome de Jesus Cristo, se prepara, nós vamos trabalhar para que você possa manifestar esses dons de Deus. 1 Coríntios 12, 11, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz. De novo a expressão, vamos falar forte, irmãos, todos, a cada um individualmente. Ah, como eu tenho vontade que o Espírito Santo te revele isso, a cada um individualmente. Irmãos, não é o doutor Glaucio, o doutor Telinho, não é o doutor Jorginho, não é o doutor Ebinho. Irmãos, a cada um individualmente. Para você, para qualquer um dos irmãos que estão aqui comprometidos com Deus, Deus está falando, a cada um Deus está dando esses dons, para que nós possamos realizar essas coisas.
Isso é individualmente. Não vai ter em casa aquela mulher que ora, cheia do Espírito Santo, e aquele marido frouxo, paradão, quietão. Minha mulher é do fogo, e você, irmão, é da geladeira? Minha mulher é do poder. Aí eu já ouvi homem dizendo assim: ela ora, eu tenho que ouvir porque ela ora há muito tempo, ela é do poder, é do fogo, e por isso que eu tenho que ouvir tudo que Deus fala com ela. Irmãos, isso está errado. A Bíblia diz que nós somos o sacerdote da nossa casa. Deus levanta os homens em nome de Jesus Cristo. Não significa que Deus não quer levantar mulher, mas Deus quer levantar homens, amém? Homens de verdade. A palavra fala assim, homens de verdade. Se sua mulher é um pouco mais assanhada, assim, no fogo de Deus, deixa ela ficar assanhada, mas você se assanha também, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Não fica aí do lado, só comendo na beirada dela, mas tem que se assanhar no Espírito Santo, porque essa é a vontade de Deus. E nós todos, irmãos, podemos ter esses 9 dons, mas Deus quer distribuir os dons no corpo. E hoje pela manhã nós dissemos que alguns de nós vamos ter dons que são mais visíveis, não é isso? São mais fortes, e a gente nota isso. Se nós estamos no aconselhamento com pessoas, vai ser muito importante que Deus esteja nos dando dons. Como é que eu vou para um aconselhamento só para fazer um papel assim de divã, de psicologia, de terapia? Irmãos, eu tenho que ir para um aconselhamento buscando o Senhor discernimento, conhecimento de Deus, entender que Deus quer nos dar sinais, entregar a palavra para as pessoas que elas dizem assim: Deus me falou, mudou a minha vida. Eu falava com alguém na Holanda e era uma situação de divórcio, tudo certinho. Aquela mulher que propunha o divórcio algumas vezes, e o marido que não conhecia a Deus, que ela conhecia um pouquinho mais, falava essa bobagem. E aí ele disse assim: entendi, acho que ela está certa, a gente não vive mesmo assim bem, eu tenho que divorciar. É verdade, estou convencido. Deu logo um conselho para ela assim: arruma um senhor aí de mais idade, porque ele pode te ajudar melhor. Eu também vou arrumar uma menina mais nova. Ele já queria uma menina mais novinha, e deu todo o conselho. E aquela irmãzinha me ligou e falou comigo, né, que precisava de ajuda, que a situação era essa. Gastei 4 horas com ela, mudou meu dia, mas bastante. Me lembro que foi o primeiro dia útil do ano, acho que foi 3 de janeiro. Eu precisava, tinha tantas coisas para fazer, mas entendi que era de Deus mudar. E tive um tempo assim de rasgar a palavra com ela. Tive um tempo de entregar palavras de discernimento, palavra de Deus, palavra cheia do Espírito Santo. Sabe o que esse marido disse para uma pessoa que estava na casa? E essa pessoa depois falou com a mãe. Disse assim: minha mulher falou 4 horas com Vince nessa manhã, mas ela está transformada. Louvado seja o Senhor. E quem transforma é o Espírito Santo. Deus reverteu aquele quadro todo. Houve uma reconciliação, uma restauração. E quando eu tive um tempo depois, na sexta-feira com eles, acho que foi uma segunda, dia 3 de janeiro, e quando foi uma sexta-feira que eu tive um tempo com eles, e com um casalzinho, né? Ele só fala holandês e etc. Fala inglês um pouquinho também, fala bem o inglês, né? E a gente teve um tempo com quem cuida desse casal,
e foi um tempo tremendo que Deus fez. E ele disse assim: o problema da minha casa é que eu não sou um homem de Deus, eu preciso entregar a minha vida para Jesus e tomar posições. Ela tem problema, mas eu não tenho assumido o sacerdócio da minha casa. Uma pessoa na Holanda que me recebeu com a Sâmia pela primeira vez, pensando que sabia que eu era pastor, que eu ia chegar com terço, com algumas coisas lá, né? Crucifixo também, a Sâmia está lembrando. Não conhecia nada de Deus, mas louvado seja o Senhor, porque quando Deus fala e faz, é diferente. Então nós precisamos que nos nossos aconselhamentos tenha Deus, sobretudo Deus. Até porque os aconselhamentos que a gente tem com pessoas que não é cheio de Deus, você gasta horas e é só cansaço, porque as pessoas não são convencidas pelo Espírito Santo. Então, se você quer que Deus abrevie a sua obra, acelere a sua obra, apresse a sua obra, peça ao Espírito Santo para trazer esses dons espirituais, essa intimidade com Ele, para que você, sendo chamado por Deus para cumprir esse propósito do Senhor, vai ser algo muito, muito grande que Deus quer fazer. Também Deus trabalha, e a gente quer sempre lembrar, através da célula, através de cada um. Seja usado por Deus, mantendo o ministério do corpo de Cristo, porque aí vai cumprir o versículo de João 14:12, que nós vamos fazer coisas maiores do que essa. Por quê? Porque Jesus foi para junto do Pai, e essa obra hoje é feita por nós. Então nós temos que praticar isso pessoalmente, sempre. Deus quer nos usar como pessoa, Deus quer usar o corpo de Cristo. É a questão da Trindade que falamos também para os irmãos. E aqui também eu quero deixar algo que os irmãos precisam lembrar. Irmãos, no grupo, nós temos que ativar todos os membros do corpo que estão desativados. A gente não tem em casa gente desativada, gente que gosta da gente que gosta da igreja, gente que gosta do louvor, gente que gosta da oração, que vem na reunião de vez em quando, gente que quando pergunta, não, eu sou da igreja lá, mas não tem um compromisso. E nós vamos ter que ativar esses irmãos, todos ativados. Irmãos virtuais, né? Ei, tchau. Tchauzinho, irmão virtual. Tomara que você esteja aí por uma enfermidade, que Deus cure a sua enfermidade. Se você está são e está aí, em nome de Jesus, vem para cá para ser curado, para a gente tocar em você. Irmãos, foi uma benção essa ferramenta, né? Mas tem gente que não voltou. Volta em nome de Jesus. Volta rápido em nome de Jesus. Você precisa voltar. As coisas que nós queremos praticar, elas têm que ser presencialmente, não é virtualmente. Coisa confortável, né? Fica lá. Tem gente que, eu soube que vendeu as calças, nem precisa, porque só está de camisa na frente da câmera lá, não tem problema, né? Sim, perdeu tudo já para baixo. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, nós queremos assim que esse irmão venha de volta. Aí você está podendo comer, né, um biscoitinho, está podendo comer um sanduíche, um caldinho, né? Você fecha até a câmera, né, para não te ver, né? Mas em nome de Jesus vem, em nome de Jesus vem. Eu creio que Deus quer te falar. Irmãos, a gente tem que ter uma ação do corpo. É uma ação do corpo. Tem gente que está impossibilitada sim de estar aqui. A gente sabe. Estamos recebendo mensagens de várias pessoas que estão em outros países, outras cidades, e que estão
edificadas com o que Deus está fazendo. É porque elas não podem vir aqui. E tem gente que está nos assistindo de longe e que daria tudo para estar numa reunião dessa. E tem gente que pode estar e que não vem. Um dia você pode sentir muita falta dessa questão de tocar nos irmãos. E aí eu digo para os irmãos, o que é importante, amados, é que a gente ative os membros do corpo de Cristo de tal maneira, daqui a pouco nós vamos orar, ou amanhã de manhã, mas nós vamos orar, e aí, o que nós queremos fazer? Nós queremos treinar, preparar, formar, instruir, adestrar todos os irmãos. E se tem qualquer 2, 3 irmãos que não entendem, e se o grupo é de 12, nós vamos colocar 9 para falar com eles, assim, 9. E a gente vai falar. Oi, toma gente. Posso olhar para ela não, que parece até uma exortação, né? Ela disse que eu tenho um radar, um discernimento da vida dela. Ela é forte, mas eu sou forte. Louvado seja o Senhor. Então, tem que ser forte. Mulher forte tem que ter macho. Homem forte. Amém? Tem que ter, para colocar na linha em nome de Jesus. Mas, irmãos, se tem 12, pega 9 para virar para 3 que não entende e enche ele, ela de palavra, até que ele entenda, até que ele compreenda. Então, todos no grupo vão estar preparados para falar para 3 que estão despreparados, que fica ali só aquele chupa-sangue, irmão Drácula, chupa-cabra. Tem irmão que é assim, irmãos, o cara só vem para receber, ele suga tudo, não te dá nada. Esses irmãos que ficam sugando tudo, não dá nada. Esses irmãos têm que ser trabalhados por Deus. E a gente tem muita gente no grupo caseiro assim, não tem? Irmão que só vem para comer, não vem para repartir a comida, de jeito nenhum. Então nós temos que olhar para esse irmão e ensinar e falar com ele assim: irmão, acabou esse tempo, acabou. Fala com ele, chega. Você ficou aqui o tempo todo mamando, e não deu em nada. E é sério, irmãos, isso é super sério, porque tem esses irmãos que acham que esse ensino do púlpito é suficiente, e não é. O de melhor que a gente recebe é nessa palavra, amém? É na oração, é na comunhão com Deus, na comunhão com os irmãos, 24 horas por dia, e Deus trabalhando conosco todos os dias. Repito para os irmãos, não vai ter isso aqui, vai ter isso aqui é bom. Eu estou dizendo que a dependência desse ensino, e só desse ensino unicamente, não é o suficiente. Nós vamos precisar de muito mais. Quando eu falei de 9 ensinando para 3 que não entenderam, é só um número que a gente está dando, né? Podia ser 1 que não entendeu e 4, o grupo é de 5, e a gente pega 4 para ensinar. Atenção para isso. A gente tem que formar uma rede tecida de tal maneira que peixe nenhum vai escapulir. Amém? A gente quer, se alguém tenta escapulir, essa nossa rede aqui é forte, não vai romper, em nome de Jesus. Nós vamos abraçar esse irmão, puxar esse irmão, nós vamos trazer essa pessoa, faremos de tudo, pagaremos um preço, vamos orar, vamos jejuar, e não é só comentar, fulano foi embora. Irmãos, nós vamos cuidar dos irmãos devidamente, mas não é só quando meia dúzia que cuida que funciona. Nós precisamos de toda a igreja cuidando. Se você souber
de qualquer pessoa que, de uma maneira ou de outra, está vivendo uma situação difícil, então nós queremos trazer essa pessoa para aquilo que Deus quer. Os milagres vão acontecer a partir da casa, trabalhar com prevenção, igual esse irmão querido Gabriel, né? O Gabriel está trabalhando com prevenção, aqui é preventivo, louvado seja o Senhor. Tem que ter irmão para trabalhar isso aí, gracinha, né? Pequenininho, legal, ligado, amém, louvado seja o Senhor. E o milagre tem que acontecer, porque essas coisas todas, a gente vai ter que ter esses irmãos nas casas. Já pensou se nós tivéssemos 20 merés aqui? Amém? Ia arrebentar, né, meré? Obrigado, meu amado. Aleluia. Bonitinho ali, Gabriel. Então, os milagres vão acontecer a partir das casas. Os grupos caseiros, eles vão estar cheios do Espírito Santo e Deus trabalhando através de cada um dos grupos. E por que eu coloquei esse slide aí? Bonito, né? Porque eu quero que você coloque as fotografias do que está acontecendo na sua casa com as pessoas. Esse é o meu sonho. Está sem foto nenhuma, retrato nenhum, figura nenhuma, para que da próxima vez o seu grupo caseiro enche esses quadrinhos aí de foto, de você orando por um enfermo e ele sendo curado, lavando os pés de uma pessoa que estava ferida, de uma situação de na casa, um momento de muito amor. A gente viu aqui os jovens, né, passando aquele vídeo. Então a gente tem que colocar aí as nossas experiências, mas as experiências de cada grupo, porque a gente quer, irmãos, que isso aconteça nas casas. Essas casas aí, 2, 4, 6, pelo menos 6 espaços aí para 6 testemunhos que eu creio que podemos dar como igreja a partir da casa. Você deve sonhar com sua casa e dizer: eu vou abrir minha casa para receber as pessoas, para orar pelas pessoas, para as pessoas serem curadas, para que as pessoas sejam batizadas. Já pensaram, irmãos, a gente chegar aqui num sábado à noite, depois que passou uma semana, e alguém disse assim: olha, tem esses 4 que eu batizei lá em casa, deixa meu povo ir, irmãos. Se der para convidar uma turma para ir lá, leva lá, mas se não der, que ele traga aqui o fruto do trabalho que ele está fazendo. Então nós vamos ver esses milagres de Deus levantando as casas, de Deus levantando a igreja na casa. Deus está confirmando isso. Olha, toda casa aí que está inoperante tem que ser operante. Amém? Ouvi pouco amém, né? Amém? Você vai abrir sua casa mesmo? Eu nem vou perguntar pelo nome, mas a gente sabe que tem umas casas boas aí para a gente abrir, não tem? Vamos abrir essas casas, em nome de Jesus. Amém? Por que a casa de alguns está sempre cheia e a casa de outros nunca recebe ninguém? Por que a casa de alguns sempre tem reunião, a casa de outros nunca teve reunião, ou tem pouca reunião? Irmãos, o que Deus quer é usar minha casa, sempre minha casa, porque a igreja sempre acontecia em todo tempo nas casas. Então, sonha você de encher esse quadro aí de fotografias, de testemunhos da sua casa e da sua própria vida. Deus nos trouxe, ou está nos trazendo de volta para casa, para lembrar que a igreja começou nas casas. Todo o movimento, irmãos, sempre começou nas casas. A experiência de Paulo, a experiência de Jesus, tantas experiências nas casas. E esse costume da gente trazer
a turma para cá. Isso foi depois que passaram alguns séculos, então, e que o pessoal começou a reunir nesse modelinho nosso aqui, mas Deus quer voltar conosco para casa. Vamos vir para cá, porque, irmãos, entendam bem, tem gente que depois que ouve essas coisas diz assim: eu não vou mais para a reunião. É um diabo de falta de entendimento terrível. E aí ele diz assim: agora eu só vou para casa. E tem gente que só reúne a casa e não vem nessa reunião, sabia? Eu conheço gente assim. Terrível. Ô demônio safado. Eu estou falando do diabo. Porque a gente ensina uma coisa, aí o diabo leva para outro extremo. E a gente quer de fato essa reunião, mas quer que Deus trabalhe conosco nas casas. Todos temos esses dons, queremos manifestar os dons, né? E está escrito lá em 1 Coríntios 12, 27 a 31, a questão do ordenamento desses dons, incentivando os irmãos a procurar com zelo os melhores dons. Louvado seja o Senhor. Nós temos que procurar com zelo os melhores dons. Todo o capítulo 12 vai falar dessa situação de cada membro do corpo de Cristo e da importância da ação de cada um de nós. Aí a gente chega no outro ponto, e esse ponto para mim é tão tremendo, que a gente tem que viver o que nunca foi vivido. Mesmo eu, o Glaucio, o Telinho, eu estou dizendo, Ebinho, né, Ebinho? Louvado seja o Senhor. Jorginho já vivia. Irmãos, nós temos que viver o que a gente nunca viveu. É isso que vai nos despertar. O que eu estou falando é, vamos viver o que nunca foi vivido. E que está difícil de você achar em qualquer lugar. Tem gente que vai trocar de congregação, vai para um outro endereço, né? Os irmãos já ouviram, né? Como é que chama a igreja? Aperta a campainha e alguém vem. Demora a cair a ficha, né, desse exemplo, né? Não ri muito, não. Não cai tarde. Então, irmãos, a gente tem que viver o que nunca foi vivido. Amém? Estamos dispostos a fazer isso? Ou vai ser a paradeiro outra vez? Quando eu voltar, vai estar diferente, em nome de Jesus. Amém? Vamos dar glória a Deus que vai estar diferente em nome de Jesus. Em nome de Jesus vai estar diferente. Deus vai levantar uns atalaias, Deus vai levantar gente incomodada, Deus vai levantar gente que vai dizer assim: eu não aceito mais esse estilo de vida. A gente não vai ficar brigando, mas nós vamos ficar exortando uns aos outros. Exortação é consolar, é o que mais? Edificar e trazer para perto, que é a exortação. Não é que a gente vai brigar pelo que entendeu. Não, nós vamos trabalhar com dedicação, com oração, com paciência, para trazer todos. Irmãos, então o inimigo, lembra disso, o inimigo fica tentando sempre arrumar uma coisa e outra para atrapalhar. Mas nós não queremos ser atrapalhados pelo inimigo, mas entender o que Deus quer falar conosco. Atos, no capítulo 2, e eu vou fazer o seguinte, para a gente correr um pouquinho, a partir do versículo 42, a partir do versículo 42, tem essa palavra muito importante. A igreja primitiva foi de uma experiência muito tremenda. E a igreja primitiva, ela viveu essa experiência, e a gente sabe que essa experiência foi extraordinária. Louvado seja o Senhor por essa experiência que Deus deu à igreja primitiva. E começa dizendo isso, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Vamos corrigir isso, irmãos.
na doutrina dos apóstolos. O que Deus está nos fazendo conosco nesses dias? Entregando uma palavra de doutrina, de fundamento. Essa palavra é para ser praticada. Sei que os meus companheiros aqui vão guardar essa palavra, eles vão tratar de cuidar dessa palavra, de fazer cumprir essa palavra, e vocês vão ter que ajudá-los, para que eles possam cumprir essa palavra, no partir do pão e nas orações. E aí por isso que eu disse aos irmãos, que a gente vai para o próximo slide, que vai falar dos versículos 43 até o versículo 47. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais se eram feitos por intermédios dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso lhes acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Muito, muito importante esse texto. E esse texto aqui, pelo horário e pelo que Deus quer fazer conosco aqui na oração, nós queremos fazer uma coisa importante, porque amanhã então a gente reparte algo dentro disso aqui. Nós vamos fazer uns grupos aqui antes da gente terminar, para a gente orar, uns 5 a 7 irmãos. A gente acabou de ler um texto muito importante. Uns 5 a 7 irmãos, e eu quero pedir aos irmãos que a gente possa buscar 5 a 10 diferenças da igreja primitiva e da igreja que a gente vive hoje. A igreja primitiva, a gente leu, por exemplo, aqui, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, prodígios, sinais. Acha 5 a 10 diferenças nesses grupos aí que nós vamos fazer aí com 5, 7 irmãos. Eu quero que você inclusive pegue a caneta e o papel para anotar essas diferenças, porque amanhã nós queremos compartilhar um pouquinho dentro disso, porque isso aqui vai nos trazer uma identificação maior do porquê que nós não estamos alcançando esses objetivos, esses alvos, esses planos de Deus. Nós queremos olhar para a palavra de novo e considerarmos algumas coisas. Eu quero pedir aos irmãos que naquilo que nós acharmos, seria bom que a gente não repetiu, então não precisa nem escrever, que aquele irmão colocou, só confirmou, isso aqui mas descobriu uma coisa que não está dentro do que foi falado, então escreva, porque a gente quer compartilhar um pouquinho. E hoje, nesses grupos de 5 a 7 irmãos, nós queremos orar por essas diferenças que você achou. O que era a igreja primitiva, o que nós estamos vivendo. Vamos terminar essa reunião assim, orando. E amanhã a gente vai entrar em alguns detalhes que são muito importantes, para a gente terminar esse tempo que Deus está nos dando. Vamos fazer o seguinte, nessa questão desses 5 a 7 irmãos. Tem uns irmãos aqui que são bem instruídos na palavra, na oração. Então separa a Vaninha, do Ebinho,
bem, vai lá para trás, aqueles irmãos lá de trás, a Vaninha também, Glaucio, Malu pode andar muito não, né, Malu? Malu tem que ficar quietinha aqui. A Sâmia pode ir lá para trás também. Está animadíssima a Sâmia aqui, pagando um preço. Então, irmãos, vamos separar esses irmãos que são Jorginho, né? Vamos separar, né, minha amada? A gente vai buscar uns grupos aí de 5, 7, para não deixá-los sozinhos. E a gente vai anotar, vamos ter uns 10 minutinhos, até 10 horas, pode fazer mais barulho aqui, né, Glaucio? 10 horas é o limite, né? 10 horas é o limite. Mas nós vamos fazer isso, irmãos. Seja criterioso agora. Depois nós vamos orar por essas coisas que Deus nos falou. Podem sair, vamos sair e vamos fazer parte desses grupos aí que Deus está nos falando. Pode virar a cadeira, 5 a 7 irmãos. Pode deixar a Malu com a Sâmia aqui. Elas vão achar 20 diferenças da igreja primitiva e da igreja que a gente está vivendo hoje. Vai lá. Os líderes aí vão achar uns grupos aí que está precisando da nossa ajuda. Pode ir. Pega a caneta e o papel que é para anotar. Pega a caneta e o papel para anotar. Louvado seja o Senhor. Eu vou cuidar do relógio aqui, então começa a trabalhar rápido aí. Amém? Se você achar 10 diferenças, tá ótimo. Se achar mais que 10, eu vou ficar quietinho aqui só para você poder trabalhar. Agora. E depois nós vamos orar. Obrigado, meu irmão. Só para a gente não fazer um barulho com todos. Quando você terminar, ora aí com o grupo. Pode orar no grupo. E amanhã, 8h30, a gente vai estar junto. Pode orar no grupo. Quando terminar. Obrigado. Vamos orar por amanhã. Nosso último dia, 8h30. Pode continuar.